Olá, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria poder estar tendo esses encontros semanais com vocês, trazendo algumas reflexões sobre a obra Palavras de Vida Eterna, uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, com a mensagem sendo trazida por Emmanuel, seu companheiro de trabalho durante décadas, né? E que traz aqui para a gente tem trazido sempre, nos trouxe, melhor dizendo, grandes obras com grandes lições, com grandes ensinamentos, trazendo mensagens interpretadas a partir de pequenos trechos retirados do Evangelho, e que Emmanuel, com a sua capacidade extraordinária, né, de sintetizar os fatos, as mensagens, e tirando de pequenos trechos, trazendo para nós realmente grandes lições, como o título da obra nos diz, Palavras de Vida Eterna. Então são palavras que ficarão e permanecerão conosco ao longo de toda a nossa vida, né? Afinal de contas, ele está trazendo a mensagem advinda do Cristo, advinda do nosso Mestre, que é o nosso guia, que é o nosso governador planetário, é o nosso guia e modelo, e é nele que nós temos a confiança, né, de que através do trabalho, através da dedicação, através dos estudos, através da compreensão, do amor ao próximo, enfim, de tudo aquilo que ele apresenta em diversas mensagens, né? A gente vai buscando esse encontro com a espiritualidade superior, vai buscando esse encontro com o nosso Criador, e essas lições, elas nos fazem sempre refletir. É verdade que eu tenho trazido isso aqui para vocês, para todos que nos acompanham, mas o primeiro que está ouvindo isso aqui sou eu mesmo, né? E assim, isso tem trazido sim para o meu coração, para o meu entendimento, grandes lições. E eu tenho procurado colocar, né, pelo menos alguma coisa em prática daquilo que eu tenho aprendido, que assim deve ser com cada um de nós. Se alguém estiver assistindo essa nossa série pela primeira vez, me chamo Neto, sou um trabalhador do Centro Espírita Lar dos Humildes, e é sempre uma alegria estar com vocês. O capítulo de hoje é o de número 86, Não te inquietes, uma passagem retirada da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Essa fala é de Paulo, né? Então, o que será que ele quer dizer com isso? Não estejais inquietos por coisa alguma. Que inquietude será essa, né? O que nós devemos fazer para que não permaneçamos ou não entremos nessa inquietude, né? O versículo completo, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então, embora a gente tenha a capacidade de planejar o nosso futuro, de a gente fazer um planejamento prévio, inclusive a doutrina nos orienta, quando nós reencarnamos, normalmente há um planejamento prévio para isso, né? E é óbvio que a gente não consegue recordar, até pelo esquecimento realmente do passado, como um ato de misericórdia do Criador. Então, embora a gente tenha essa possibilidade, estou falando agora de encarnados, né, de planejar o nosso futuro, nós estabelecemos um período tal, vou
criar mais responsabilidade, sair da juventude, vou procurar alguém com quem eu possa viver a dois e criar uma família, estabelecer uma relação ali de afeto, de carinho, de amor. Normalmente nós planejamos alguma coisa, ou estabelecemos um determinado prazo, né? Ou quando após casado, e aí vem aquele desejo de ter filhos, enfim. Muitas vezes a pessoa não consegue ter, ou o homem ou a mulher, eles, por uma razão ou outra, há uma esterilidade aí, não consegue ter o filho, né, advindo da relação dos dois, mas estabelece uma meta de ter a adoção de uma criança que esteja aí pelos orfanatos. Hoje, com a modernização da família, inclusive com pessoas de um mesmo sexo se relacionando e vivendo a dois e estabelecendo também essa situação de adoção de crianças e transmitindo muito amor, dando um lar, educação e tudo mais para essas crianças. Então, tudo isso são projetos que todos nós temos em mente, né? É muito comum que assim seja, porque intimamente nós já pensamos, já estabelecemos em nós, lembro que nós falamos no início, que normalmente a gente tem um planejamento no plano espiritual ainda, um planejamento reencarnatório, e que a gente não lembra exatamente como ocorre, mas ao longo da nossa existência na encarnação, a gente alguns sinais vão surgindo, né? Alguns desejos íntimos vão aparecendo, e isso, não tenhamos dúvida, faz parte desse projeto, né? Dessa programação que foi feita no âmbito do plano espiritual. Então, a gente tem essa capacidade de planejar o nosso futuro, mas a gente não deve ficar ansioso por isso, né? Estabelecer uma meta para daqui a 3, 4 anos, estabelece alguns requisitos aqui, daqui a 3, 4 anos eu quero me formar quero ser advogado, quero ser médico ou médica, né? Então, eu quero ter uma graduação e uma profissão em que eu possa, a partir dali, realizar o meu trabalho e dali tirar o meu sustento. Tudo isso são projeções que nós fazemos, né, na nossa vida. Só que, por vezes, a gente projeta isso, tudo deve vir com o seu devido tempo, mas muitos ficam ansiosos, né, em saber se realmente vão conseguir ou não alcançar os objetivos estabelecidos naquele plano. Paulo nos orienta que a gente não tenha essa ansiedade, né, essa inquietude no que diz respeito a isso, porque quando a gente estabelece uma programação, se porventura não ocorrer, é porque naquele momento ainda não era o tempo, mas um dia vai acontecer de um modo ou de outro, né? Então, essa é uma relação muito interessante e muito importante para que a gente não se perca tanto no que diz respeito às ansiedades, né? Que são muito naturais em todos nós. Então, vamos aqui ao texto do Emmanuel. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma, nem pelo alimento, nem pela profissão, nem saber se eu vou encontrar alguém com que eu possa ter uma boa relação, enfim, no meu trabalho almejo alcançar uma função de mais destaque, trabalhem para isso, né? Então, busquemos, repito, fazer o planejamento diante daquilo que nós queremos, mas sem criar uma expectativa que nos traga ansiedade, né? Que nos traga inquietude. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Por isso que Paulo nos solicita isso, né? Que a gente não fique inquieto com relação a isso, porque poderá trazer muitas situações de calamidade para nós.
na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo, que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio, que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros, por ela a inquietude, né? E, infelizmente, nós cometemos, né, este equívoco de fazer julgamentos sem ter uma certeza se de fato aquilo ocorreu, e ainda assim nos ensina o Cristo que não devemos julgar, né? Ainda mais quando é uma situação falsa a respeito de outrem. Com ela, com a inquietude, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Então, muito cuidado. Não sermos inquietos, ansiosos naquilo que planejamos, mas também não irmos para o outro extremo, cairmos na preguiça com a ideia de que eu não estou ansioso, mas na verdade eu estou agindo de forma preguiçosa. A ansiedade não exclui a ação, a ansiedade não exclui a atitude. Muito pelo contrário, melhor dizendo, o planejamento ele não exclui a ação e a atitude. E o cair na preguiça é muito comum quando às vezes a pessoa está numa situação de um lado, de um lado oposto, que é aquela inquietude, e de repente há uma certa transformação ali, e aí ela cai na preguiça, achando que já superou a ansiedade e a inquietude, mas na verdade adentrou numa outra linha, num outro extremo, que é a preguiça. Então, todo planejamento exige ação, exige atitude, porque ele não sairá do papel se não houver isso, se não acontecer isso. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Mais uma vez, né? A fuga da realidade, e isso não é algo salutar para nós. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele disse, abre aspas, não estejais inquietos por coisa alguma. Ele, Paulo, nunca esteve ocioso. É na ação, é na atitude, é no cumprimento do dever, no cumprimento das tarefas que a gente consegue superar essa inquietude que normalmente toma conta do nosso ser. Então, vamos agir, vamos trabalhar, vamos em busca daqueles que precisam da gente, vamos em busca de desenvolver aquilo que nós almejamos. E não caiamos no comodismo, não caiamos na armadilha da preguiça. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.